É terça-feira e tem muita política para ser discutida aqui no canal do Metrópolis no YouTube com Reinaldo Azevedo. E claro, o pedido de todos os dias que você se inscreva no canal, porque quando você se inscreve, além de você ter o contato com as melhores notícias do país, ficar bem informado, você ainda nos ajuda a manter o canal levando mais informações para vocês. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Olha, hoje eu estava pensando, quando eu estava lendo o nosso espelho, eu nunca pensei que eu ia dizer que a família Bolsonaro está me divertindo. Nem eu. Eles eram divertidos à sua maneira, são tantas as brutalidades de toda a natureza, né? As teóricas, enfim, humanas. Agora, eles entraram na fase cômica, né? É, tragicômica, na verdade, porque as coisas que estão sendo ditas são de uma baixeza que, mesmo para os padrões bolsonaristas, eu diria, chegam a ser surpreendentes, né? Enfim, e, mais uma vez, vitimando um deles. Se você olhar, a trajetória do bolsonarismo é uma trajetória de esmagamento de aliados, né? Esmagamento de aliados. Veja a razia que se fez no topo do bolsonarismo, no primeiro mandato do Jair Bolsonaro. Em fevereiro, por exemplo, de 2019, chutaram o Gustavo Bebiano, que teve um papel central na vitória do Bolsonaro e que foi atacado ainda recentemente pelo Paulo Figueiredo. Então, cara, é da natureza dessa gente, né? É da natureza dessa gente. Não tem jeito. Mas antes da gente falar a respeito de família Bolsonaro, Reinaldo, a gente vai falar de pesquisa Atlas Intel, porque ela está trazendo aí uma penca de boas notícias para o presidente Lula. Esse levantamento ele foi realizado entre o dia 26 e o dia 30 de junho, ou seja, recentemente, e teve aí 4.999 entrevistas, com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Pessoal, coloca aí na tela o resultado aí para a gente trazer a pesquisa. Você que está cuidando aí do nosso espelho maravilhoso, subir aí um pouco o texto para a gente poder trazer aqui a informação, porque, ó, em relação à pesquisa anterior, aquela que a gente sabe foi absurdamente censurada no site do Instituto, mas não para a imprensa, o presidente Lula oscilou aí de 48,9% para 48,8%. Ou seja, ficou no mesmo lugar. O Flávio foi de 41,8% para 42,3%, que é um movimento de 0,5 ponto percentual que também pode nem ter acontecido. E o cenário de recuperação do Flávio, que os bolsonaristas tanto estão alardeando, não se verifica nessa pesquisa. O Lula venceria, inclusive, Ronaldo Caiado, do PSD, por 48 a 39, o Romeu Zema por 48,2 a 38,5, e o Renan Santos com a maior diferença entre os três, né? 49,2 a 28,9%. Não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada e aconteceu tudo. Vamos lá. Nesse tempo da pesquisa, teve o episódio Jacques Wagner, né, que já está aí. Se houve um preço a pagar para o Lula, o preço já está aqui. E há o episódio Michele Bolsonaro, né? Então, vamos lá. O PL está criando a fantasia de que o caso Michele, e hoje o Flávio já mudou um pouquinho a conversa, que o caso, esse caso Michele não é de nada. O Flávio, você vê, ele silenciou, a Michele foi sendo espancada em público e o Flávio ficou quietinho. Deixou o homem dele lá nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, falar o que bem entendesse, né? Não deu a menor pelota, né? E na linha assim, não aconteceu nada. Eu vi até alguns analistas supostamente isentos dizendo foi pior para Michele, porque, na verdade, o bolsonarismo se uniu em defesa do Flávio. O núcleo duro do bolsonarismo sempre vai se unir em torno de um Bolsonaro. É por isso, Rafael, que é um Bolsonaro de sangue o candidato. Certo? Porque sempre vão estar junto ali, enfim, criou essa identificação e tal. Agora, o Flávio precisava ampliar o seu público, né, para ganhar a eleição. E certamente não amplia com esse confronto com a Michele. Tá certo? Então, querido, claro que não é bom. Tem um dado adicional nessa pesquisa: o Bolsonaro não é candidato, obviamente, mas se fosse,
o Lula venceria o Bolsonaro, eu digo porque isso é interessante, por 48,6 a 43,1 nos votos totais, isso não nos votos válidos. Se a gente pegar os votos totais de 2022, o Lula teve 48,57, agora 48,6, portanto, mesmo número. O Jair Bolsonaro teve 46,85 nos votos totais, agora 43,1. Portanto, o Lula venceria hoje Bolsonaro com uma folga maior do que ele venceu na eleição passada. Né? Isso indica, sim, o Flávio, sem dúvida, pegou a maioria dos votos do pai, mas houve uma diminuição do tamanho do eleitorado, muito provavelmente, né? E, portanto, caberia ao Flávio ampliar esse eleitorado. E com a crise com Michele, eu posso te dizer uma coisa: ampliar não amplia, Rafael, é uma questão objetiva. Não tem importância nenhuma. Ampliar, como analistas, conservadores e reacionários estão dizendo, não, tudo bem, um monte de gente deixará de votar no Flávio com a Michele rompida com ele. Não, eu não estou dizendo isso. Isso nem é até improvável. Mas uma coisa é certa: não haverá mais gente votando nele porque ele rompeu com ela, porque ela rompeu com ele. Entende? Então, aí, se você tem uma vantagem boa, razoável na disputa, então você poderia dizer irrelevante. Mas essa vantagem não existe. Quem tem a vantagem é o Lula. Portanto, que bem o episódio Michele pode fazer? Nenhum. Só pode fazer mal. Né? E quando a gente vê o primeiro turno, aí, bem, a diferença é ainda maior, né? E há outras humilhações. Né? Vamos lá. É isso, Reinaldo. Nesse cenário do primeiro turno, também não tem muitas razões aí para o Flávio comemorar. O presidente Lula aparece na liderança com 46,3% nas intenções do voto e o Flávio soma 36,6%, mais de 10 pontos de diferença. E na sequência, aparecem Renan Santos, com 7,8% das intenções de voto, o Caiado com 2,9% e o Zema com 2%. E completa aí o cenário Joaquim Barbosa, com 1%, Aécio Neves com 0,7%, Samara Martins com 0,6%, o Augusto Cury com 0,5%, Cabo Daciolo com 0,2%, o Rui Costa Pimenta e Edmilson Costa, ambos com 0,1%, e o Hertz Dias do PSTU, que não pontuou. O que a gente pode destacar desses números do primeiro turno? Primeiro, 10 pontos de diferença, bastante considerável, né? E a humilhação reiterada de Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Né? Eu tenho aqui guardados alguns artigos muito entusiasmados quando Caiado lançou sua candidatura, que alguns chegaram a saudar. Agora sim, Rafael! Agora vem! Ai, a terceira via, o candidato antipolarização. Titiozinho aqui disse, mas que antipolarização se eles falam as mesmas coisas? Por que eu vou mudar do Flávio para o Caiado? Por que eu vou mudar do Flávio para o Romeu Zema? Se Romeu Zema e Caiado dizem as mesmas coisas do Flávio, e no caso do Zema, em muitos aspectos, coisas ainda piores. Né? Então eu vou com aquele que está na frente. Não se conseguiu criar a tal alternativa. Eu insisto, na pesquisa Atlas Intel, o Renan Santos, do Missão, que é um partido que acaba de ser criado, embora o MBL seja antigo, mas ele aparecer com esse número, né, com o triplo dos votos do Zema, mais do que o triplo, né, meu caro, quase o quádruplo. Né, é uma humilhação sem tamanho para ele, também para o Ronaldo Caiado. Né?
Que diabo essa gente tentou? Que diabo essa gente quer? Chega a ser espantoso. É um erro de análise, já disse, de alguém que erra pouco, porque o Kassab erra muito pouco, né? Mas nesse caso do PSD e da escolha da candidatura e da forma como conduziu as coisas, né? Não sei nem se mantém a candidatura até o fim, né? E também não parte do princípio, mantendo, todo mundo se junta e aí soma. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Quer saber de uma coisa, Rafael? Caiado, Romeu Zema, é a direita caduca. A direita mista, afinal de contas, reproduz o roteiro da extrema-direita mundo afora. A extrema-direita mundo afora tem essa cara do bolsonarismo. Esses outros, né, vêm daquela direita encarquilhada, velha, que é incapaz até mesmo de entender os novos movimentos que acontecem no território da direita. E aí você tem esse resultado. Né? Não é bom para o Flávio, 10 pontos, afinal, né? Evidentemente, é bom para o Lula. Agora, para esses outros, é humilhante e, claro, para o Renan Santos, que está aparecendo aí, é ótimo. Né? E ainda que o número dele seja, o número dele seja menor em outros levantamentos, mas de qualquer modo está ali, está empatado. Empatado com políticos tradicionais que governaram estados. Por que isso acontece? A absoluta ausência do que dizer ao eleitorado. Não tem nada a dizer ao eleitorado. Nem no terreno das propostas, nem no terreno dos valores. Ou tem. Foram incapazes de contestar o Trump e as suas tarifas. No caso do Zema, atacando o Bolsa Família, né? Fazendo propostas que vão ferrar a vida dos pobres. Aliás, nesse particular, o Flávio também, eu não ia lá pagar pau para o Milei. Né? Que é outra burrice, acho eu. Mas eu não vou. Ô, Rafael, escuta aqui. Você acha que eu vou falar pro Flávio parar de fazer burrice? Eu vou estimular, faça burrice. Eu tenho a obrigação técnica de dizer que é uma burrice. Né? Porque vai lá puxar o saco do Milei, a hora que pega o programa do Milei e adapta ao Brasil, quem paga o pato? Por que o Milei é bom? Por que é que o Flávio acha que o Milei é bacana? Que programa do Milei exatamente ele gosta? Para ele adaptar aqui para o Brasil. Isso é expressão daquela que, assim... E, claro, e alguns setores da chamada elite, essa palavra mal aplicada no Brasil, né? Porque você sabe que elite, etimologicamente, quer dizer escolhidos, entre os melhores, né? A nossa elite, muitas vezes, parece uma escolha dos piores. A hora que você pega qual é a pauta de alguns grupos de pressão, de setores econômicos importantes, é tudo de um reacionarismo bolorento insuportável. Insuportável. Eu vejo propostas de entidades ligadas à indústria, por exemplo, que simplesmente detonariam o mercado interno, detonariam o mercado de consumo. Para quem essa gente quer produzir? Resposta: para ninguém. Porque eles querem viver de subsídio e querem viver de isenções das despesas tributárias. Né? Uma das maiores desigualdades do mundo não se produz sem uma das piores elites do mundo também. Como você é comunista? Não, não sou. É só um pouco de vergonha na cara.
Reinaldo, tem outro número aí da pesquisa Atlas Intel que pode amedrontar o Flávio, porque eles quiseram saber quais as possibilidades causa mais medo e apreensão no eleitor, a vitória do Lula ou a do Flávio. E aí que o pessoal diz que quem tem medo de que o Lula ganhe é 42,4%, mas o número chega a 48,4% no caso do Flávio. Esse número, assim, sejamos sintéticos, né? Esse número é devastador para ele. Esse número é devastador para ele. Porque isso significa o seguinte: ainda que muita gente tenha uma avaliação ruim do governo Lula, tal, eu já disse que eu acho a avaliação que você tem do governo, registrada nas pesquisas, acho injusta, mas não existe injustiça quando se trata da vontade do eleitor, a vontade do eleitor. Acabou. Ponto. Goste-se ou não. Né? Não acho que corresponda aos fatos. Mas até aí. Né? Agora, tem muita gente que não gosta do governo Lula, mas que tem mais medo do Flávio. Esse medo maior de 6 pontos percentuais é gigantesco. Né? É um mau momento. Mas eles estavam até se divertindo com a crise, com o caso de Michele. Ah, não tem importância, ficaram plantando notinhas. Ah, que besteira, isso não é nada. Tá bom. É isso aí, ó. Sigo nessa.